Esperança e expectativa só aumentam agora. O tic-tac do nosso coração já bate com gosto e jeito de Natal. Boa noite a você na programação da Canção Nova. Nós estamos chegando com mais um Além da Notícia aqui, e claro, clima de Natal, preparativos, assim como na sua casa também. Assim como em tudo que você já prepara aí com as pessoas e assim como você já sente também na sua cidade, nas ruas, nos mercados, em todos os lugares. Inclusive no ambiente de trabalho também, a gente já vai combinando as coisas, se preparando e na família ainda mais, né? Organizando tudo, planejando, fazendo contatos diversos, muita gente tirando férias, outras já viajaram. Pois é, e o nosso programa quer dar aqui uma mãozinha para você preparar melhor ainda aqui dentro. Aqui dentro é que é mais importante a gente preparar tudo muito bem. A pergunta que vou fazer no programa de hoje, nessa abertura, é o tema do programa. O que você fez neste ano? Ou melhor, vou melhorar a pergunta ainda mais. Como você fez Natal na vida das pessoas ao longo deste ano? E como é que a gente pode ainda fazer Natal na vida das pessoas até este 25 de dezembro, que já se aproxima? É claro que eu estou muito feliz, porque hoje aqui nesse programa eu tenho convidados extraordinários. Já pode mostrar que os nossos convidados, eles serão para nós um presente aqui em nosso... Além da notícia desta noite, recebo com muito gosto o padre Iágaro Domingos, que eu só conhecia de longe, das telas, das redes sociais. Sua bênção, bom dia, melhor, boa noite, né? Deus abençoe, boa noite. É alegria poder estar aqui, né, no Além da Notícia, de modo especial com esse tema tão sugestivo, neste tempo de graça que nós estamos vivendo e preparando para o Natal do Senhor. Muita gente me pergunta, como é que você está conseguindo reunir esses dois aqui, ó, Ironis Puldaro, irmão de longa data também, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos vocês que estão aqui na Canção Nova conosco, Padre Iágaro, que alegria estar juntos, e essa jornada, como você diz, de tantos anos nos dá alegria hoje. Eu acho que quem nos reuniu foi um momento grandioso que estamos vivendo, que é o Natal. Somente aquele que é a luz que brilhou em Belém, que brilha hoje, poderia nos colocar nesse dia, juntos, nessa hora, para partilhar coisas da vida. Foi um dezembro de surpresa, descobri vocês dois aqui em Brasília, eu falei, eu tenho que aproveitá-los aqui em nosso programa também, neste finalzinho de ano, nestas vésperas de Natal que a gente está vivendo. E, Ironi, eu vou fazer uma surpresa para o padre Iágaro aqui. Eu encontrei um texto dele de Natal de anos atrás. Natal, a festa do amor e da paz. Será a introdução aqui do nosso programa. O padre Iágaro escreveu, vivemos numa época difícil e conturbada, onde reina o medo, a dúvida, a confusão, há lutas internas e externas, bem como muitas perseguições em todos os níveis da sociedade. Neste sentido, mais do que nunca, somos impulsionados a viver o amor e a procurar a paz. De fato, o mundo precisa hoje de homens e mulheres que saibam lidar com suas lutas diárias, que aprendam a superar os seus problemas, as suas incertezas e dificuldades. Enfim, a humanidade precisa entender que a paz verdadeira, ou a verdadeira paz, é fruto da fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o príncipe da paz, conforme Isaías 9:5, revelado no mistério do Natal. Parabéns, Padre Iágaro. Eu vi o seu texto, li e fiquei assim, encantado, por isso que eu estou trazendo aqui. Sim. E, bom, Padre Iágaro, gente, eu estou conhecendo mais profundamente agora, o senhor é da comunidade missionária Providência Santíssima. Há 40 anos a comunidade existe? 40 anos a comunidade existe. A sede está em Mococa, não é? São Sim. Paulo, é casa-mãe, na verdade. O carisma de vocês é? Ser comunhão para ser missão na igreja. Gente, põe aqui, por favor, na tela o Padre Iágaro, ele faz um trabalho belíssimo nas redes sociais. Eu olhei lá o seu Minuto Heróico, Flores da Misericórdia, com o texto da Misericórdia pelas Almas, Flores do Combate. Como é que começou esse trabalho também pelas redes? Nas redes sociais, eu comecei o trabalho brincando. Eu sempre comento com as pessoas, se eu soubesse que ia dar tudo isso, talvez eu nem começaria, porque tamanho é o comprometimento que nós temos que ter com este trabalho de evangelização nas redes sociais. Então comecei com o Facebook fazendo lives, comecei com uma pessoa, Ronaldo, e vejo que hoje eu não posso parar, porque para eu poder parar, eu tenho que abrir uma live e não tem que ter ninguém. Porque se eu comecei com uma, então agora para parar não tem que ter ninguém.
Aí comecei no Facebook, assim, sem nenhuma pretensão de fazer algo extraordinário, só que o trabalho com a pandemia começou a crescer, e aí eu fui abrindo live também no Instagram e também no canal do YouTube, e hoje a gente faz um trabalho assim considerável e tão importante, né, para a igreja e para as pessoas que nós alcançamos. Eu gostei do Minuto Heróico, é uma bomba de 20 e poucos segundos, 30 segundos. Exato. O Minuto Heróico nasceu também de uma devoção que eu tenho de José Maria Escrivá, né, que ele sempre ensina: o Minuto Heróico não é um grande trabalho de evangelização. Ele ensina que o Minuto Heróico todos nós podemos viver desde o despertar. Eu sempre falo, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? E no corre-corre da vida, as pessoas acordam atrasado, né? Levanta para aí que eu estou correndo. E José Maria Escrivá vai dizer não. Antes mesmo de sair da cama, tomou consciência que acordou, eleva o pensamento para Deus. Louva, agradece, como dizia o nosso saudoso Padre Jonas: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? A forma que você vai ter esse encontro com Deus é pessoal, mas o Minuto Heróico é esse momento que você, ao despertar, já se direciona a Deus, que todos nós somos chamados a fazer. E só os heróis fazem, hein? O senhor deu o nome de Minuto Heróico, mas não chega nem a um minuto. Não chega. 30 e poucos segundos, 28 segundos, por aí, não é? Bom, gente, eu não falei ainda. Padre Iágaro é exorcista da Arquidiocese de Ribeirão Preto. O quanto esse ministério ele é precioso e o quanto ele lhe custa. Sim. De modo especial nos tempos de hoje, que nós precisamos tomar essa consciência que o mal existe e o mal atua no mundo. Então a igreja, na sua sabedoria, confere, né, aos sacerdotes, os bispos conferem aos sacerdotes para que possam auxiliar neste ministério, que no dizer da Associação Internacional dos Exorcistas é um ministério de consolação para as almas. As pessoas pensam que o ministério de exorcismo é para expulsar o diabo. Não. O ministério de exorcismo tem como consequência esse trabalho. Mas o ministério de exorcismo é nada mais, nada menos que um ministério de consolação. É por isso que o tema do programa de hoje é este: você fez Natal para muita gente este ano. Fez ou não fez ao longo do ano todo? Porque o que é fazer Natal na vida das pessoas? Fazer Jesus nascer o tempo todo no coração das pessoas. Ironi Spudar, eu acho que você também anda fazendo essas coisas por aí, não é? Gente, o Ironi exerce o ministério de pregação em todo o Brasil e em dezenas de países. É fundador da missão A Poder de Deus, escritor, apresentador. Eu nem precisaria estar falando aqui, porque a gente já conhece ele. Que mais ainda? Coordenador dos Amigos e Amigas de Betânia, na cidade de Guarapuava, a entidade que trabalha com restauração de dependentes químicos. O que você está fazendo mais, além desse pouco aqui? Buscando o céu. Que senão não adianta fazer tudo e perder o céu. Perder o céu, né? Então, essa vida de missão hoje também presente no Caris Internacional, né? Vamos seguir aqui nesse programa de hoje. A gente tem tanta coisa que eu quero abordar com vocês, tudo com o olhar espiritual de vocês que trabalham, eu diria, sempre lidando com as coisas do Espírito, se relacionando com o povo e lidando com as coisas do Espírito. Quero fazer uma pergunta aqui já genérica para os senhores. Como está o mundo hoje? Padre Iágaro, como está o mundo hoje a partir daquilo que o senhor vê, olhando para as pessoas, cuidando das pessoas, tratando as pessoas, atendendo essas pessoas? Ronaldo, a questão que eu vejo hoje diante dessa pergunta o mundo está sedento de Deus, mas ainda não tomaram consciência da necessidade de buscá-lo. Porque nós vemos pessoas adoecendo, nós vimos guerras, nós vimos problemas políticos, econômicos, sociais, mas tudo por quê? Porque a humanidade hoje vive aquilo que eu sempre falo, fruto da filosofia contemporânea, que tiraram Deus do centro e o homem se voltou para ele mesmo. Né? A gente sabe que cada época e cada momento histórico ele é importante, mas nós não podemos tirar aquele que é o Criador de todas as coisas. Hoje nós estamos colhendo
é o fruto daquilo que na contemporaneidade foi tirado do coração do homem. Deus. Né? O próprio filósofo Nietzsche dizia, Deus está morto e fomos nós que o matamos. E diante desta filosofia que nós chamamos de nihilismo, a filosofia do nada, se Deus não existe, se tiraram Deus do centro, então o lugar de Deus está vazio. Então eu preencho com aquilo que eu quero. Em grande parte, o que a gente vive hoje de dramas na humanidade é por causa do distanciamento do homem de Deus. Com certeza. Bento XVI, ele escreveu em 2012 e ele falou sobre isto em 2012 numa audiência geral, o seguinte, como falar de Deus hoje? Ele fez essa pergunta, ele mesmo respondeu dizendo assim, a primeira condição para falar de Deus hoje é a escuta daquilo que o próprio Deus disse. O que vocês pensam sobre isso? Como falar de Deus hoje a partir dessa pergunta de Bento XVI? Enfrentando os desafios, Ronaldo. O mesmo Bento XVI, no final do seu pontificado, ele disse que o demônio da modernidade era o relativismo. E que ia levar muitas pessoas a generalizar verdades como se elas não existissem e a tornar mentiras como se fossem verdades. Isso torna difícil o trabalho de vocês de evangelização ou não? Fica mais fácil ainda? Difícil. Difícil porque hoje, para você falar da Bíblia, você corre risco de processo. Para você anunciar o reino de Deus, parece que você está violentando as pessoas quando você está mostrando um caminho. Porque o reino de Deus é uma opção. Eu posso aceitá-lo ou não. Como já diz lá no Antigo Testamento, eu coloco à tua frente o bem e o mal. Só que as pessoas pensam que Deus dá liberdade de eu escolher entre o bem e o mal. Se Deus fizesse isso, parece que ia faltar um pouco de misericórdia. E Ele é infinitamente misericordioso. Mas Deus diz, escolhe o bem. Porque se escolheres o bem, terás a vida. Se escolher o mal, terás a morte. E esse tirar o Deus que o padre Ágora estava falando agora do centro, parece que as pessoas elas estão com medo de encarar a realidade da miséria, da parte humana que está toda ela hoje deformada, seja na parte do caráter, da moral, da espiritualidade, da família. O que seria o mundo hoje se não fosse uma família bem constituída? E o que será um mundo se nós destruirmos a família? E olha hoje como a família é bombardeada. Parece que a família ela passou a ser o problema da sociedade quando ela é a solução. Porque o bem e o mal nascem da família. Uma pessoa boa, ela tem uma família. Uma pessoa ruim, ela tem uma família. Então, aqui está o cerne do Evangelho. Família. E se a família não está sendo cuidada pela sociedade, ou já não tem mais aquele olhar ao ponto de eu pensar que eu posso me isolar e viver sozinho, Santo Agostinho dizia isso, ai de quem cria condomínios para si. E terminava esse texto dizendo, quem se fecha, se mata. Porque o mundo de hoje, ele está vivendo esse fechamento. As pessoas estão se isolando. Um grande fator que colaborou para esse isolamento, além desse processo da globalização, porque hoje tudo que eu falo agora, segundos depois, o mundo inteiro está sabendo. A comunicação hoje, ela não, algo que você anunciou aqui agora, nesse programa da Canção Nova. Se eu não multiplicar, daqui 2 minutos, eu quiser multiplicar, eu já estou atrasado. O mundo inteiro já multiplicou. O mundo inteiro já tem acesso. Isto é, a comunicação externa é tão veloz, mas aquela comunicação entre nós aqui e de comunicar, de tirar de dentro, colocar, levar ao coração do outro, essa está ficando mais difícil, então, né? Exatamente por causa disso, a gente está criando condomínios, a gente está se isolando, a gente está vivendo um individualismo cada vez maior. A gente é bom para comunicar para fora, mas não para se comunicar se relacionando, né? E a pergunta que fica agora, que comunicação é essa se eu não me relaciono com o irmão? Exato. É uma anticomunicação. E aí hoje você vê, por exemplo, esse também é um outro, eu acho que eu vejo que é um grande problema da sociedade hoje. Os nossos meios de comunicação secular, eles não dão mais notícia. Eles formam a cabeça das pessoas
de acordo com que As ideologias. as ideologias querem que o povo viva. Então eu vou discordar de você. Eles deformam a cabeça das Exato. pessoas. Deformam a cabeça. Por exemplo, você é um jornalista, eu sou fã de você já há muito tempo, não estou aqui jogando confete porque estou na tua frente, mas a gente aprendeu a se amar pelos carismas que Deus deu. Você é um cara que nasceu comunicador, vive essa vida do carisma da Canção Nova sem perder a tua identidade de um grande jornalista, de um grande comunicador, de alguém que luta pelo povo, trazendo notícias sadias. Mas agora, pare e pense. Quando a gente pega hoje as redes sociais e algumas mídias por aí, você vê que não tem mais informação, mas tem aquilo que eu quero que o povo acredite. Então tem inverdades. Eu costumo dizer aqui claramente, sem nenhum receio, o jornalismo das grandes emissoras apodreceu. Nós temos hoje uma deformação. Não temos mais jornalistas sadios. Não temos. Antigamente você ligava um rádio, você ligava uma TV, você lia um jornal, você ficava sabendo do que está acontecendo no mundo. Hoje, você não sabe o que está acontecendo no mundo, E pior, mas aquilo que o mundo quer que você viva. E pior, a gente tinha boas notícias também. Sim, sadias. A gente tinha notícias que davam gosto e esperança de ver, que traziam tudo isso. Hoje a gente não tem mais essas notícias, não é? Mas deixa eu seguir aqui. E a época do Natal, Padre Ágaro, é uma época importante para a gente resgatar essas verdades todas, porque o Natal nos reporta as melhores coisas, as melhores experiências, aos melhores ensinos que a gente recebeu desde cedo, não é verdade? Com certeza. Como é importante, Ronaldo, essa tua colocação, que os melhores ensinos que recebemos, porque se eu estou aqui hoje, é porque eu recebi um melhor ensino da minha mãe, que já é falecida. Até no final de semana do encontro eu partilhava, trazia o testemunho da minha vida, porque eu penso que é importante. A gente traz a teoria, né, traz os conceitos, mas para falar de Deus, como falar de Deus hoje? Eu gosto sempre de retratar aquilo que São Francisco de Assis nos ensina. Vamos falar de Deus com a nossa vida e, se preciso for, com palavras. Com as palavras. E aqui eu trago essa questão dos ensinamentos, que nós recebemos bons ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós. Eu lembro que eu nem era católico, nem era cristão, porque eu venho de uma família que não era católica, só a minha mãe era católica. Eu falo, minha avó era mãe de santo, né, trabalhava com essas realidades afro-brasileiras, e eu lembro que todo dia 24 de dezembro, na virada do Natal, do dia 25, a minha mãe vinha ao meu encontro, colocava a mão no meu coração e dizia: que Jesus nasça no teu coração neste Natal. Por mais de 20 anos, esta foi a oração da minha mãe. Que Jesus nasça no teu coração neste Natal. Padre Ágaro, esta força do Natal, ela é mais forte do que esses embates, essas ideologias, hoje, esses contra-ensinamentos dos valores que nos transformam, nos alimentam e nos tornam verdadeiramente filhos de Deus? Com certeza. É muito mais forte, por quê? Porque celebrar o Natal é celebrar a encarnação de Deus no mundo. Isso quer dizer que é um tempo de grande embate também, não é? Embate. E aí, se nós fizermos a nossa parte, né, nós padres, nós missionários, né, as famílias, né, nós que trabalhamos para a evangelização, tomarmos posse desta graça e desse poder que o Natal realiza no mundo, nós vivemos aquilo que Romanos 8:31 nos ensina. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E isso que a sua mãe fez, eu tenho certeza, que a sua mãe, a minha, nosso pai, fizeram alguma coisa de lindo, de extraordinário no Natal, em nossas vidas, que a gente recorda agora neste tempo. E é por isso que a gente não pode perder a esperança. A gente tem que reproduzir isto. Porque reproduzir isto é reproduzir Deus, não é? E esta talvez seja uma das melhores formas de combater este jeito diferente de que está aí no mundo, que a gente sabe que é errado, né? Com certeza. Natal é tempo de esperança, né? É tempo de vida. Tem um ditado popular que fala: a esperança é a última que morre. Então que nós possamos, neste tempo de Natal, né, diante de tantas dificuldades, tantas realidades negativas que vivemos, nós não podemos perder a esperança.
Eu vou precisar encerrar esse bloco aqui. Conversar com vocês é uma coisa dificílima, viu? Porque vocês acostumados somente a pregar grandes retiros finais de semana, eu tenho que reduzi-los aqui a poucos minutos de entrevista. Mas no próximo bloco eu quero saber também deles aqui qual o poder da oração e, sobretudo agora em dezembro, qual o poder da oração que a gente precisa usar agora, pôr em prática, exatamente para que Deus faça as coisas que Ele quer e precisa fazer neste mundo, em nossas vidas. A gente vai para o intervalo e volta já. Retomando o nosso Além da Notícia da noite de hoje, o tema é este aqui. Você fez Natal para muita gente ao longo do ano. Eu estou com 2 convidados aqui que eu não tenho dúvidas. Quantos retiros mais ou menos você pregou ao longo desse ano, Irani? Esse ano o máximo que eu fiquei em casa foi 2 dias na semana quando fiquei. Por quantos países você viajou esse ano? Esse ano eu viajei por mais de 20 países. Padre Ágaro, e o senhor, o que fez esse ano? Esse ano, na nossa casa de formação, acho que uma vez por mês eu consegui ficar uns 2 dias. E viajando o Brasil inteiro. Fora do Brasil, esse ano eu não fui muito, só fui 2 vezes. Compensação, ano que vem ficar fora do Brasil. O ano que vem eu vou ficar fora do Brasil 6 meses. Como funciona, por exemplo, a agenda de um exorcista? Como são agendados atendimentos? Eu não sei. No meu caso, como eu não tenho paróquia, eu sou padre itinerante, missionário, genuinamente, né, liberado pela comunidade. Na nossa arquidiocese de Ribeirão Preto, as pessoas que necessitam do trabalho entram em contato na Cúria Diocesana, e a Cúria, né, passa o contato das pessoas, e aí a gente faz o contato preliminar via telefônico. Por quê, Ronaldo? Até conversava com o Irani esse final de semana sobre esse assunto, porque 99% dos casos não existe a necessidade do atendimento pessoal para o caso de exorcismo. 99% é problema emocional, psicológico, é um trauma que a pessoa traz na história, realidades emocionais e psicológicas. Então, chega o contato, eu ligo, entro em contato com a pessoa, na ligação já resolve o problema. Caso precise, aí eu marco um encontro presencial, né, na paróquia que eu atendo, na Arquidiocese de Ribeirão. E aqui já entra uma das temáticas que nós vamos conversar agora, que eu estou vendo aqui. Ansiedade é eleita a palavra do ano no Brasil, segundo pesquisa. Muitos dos assuntos, eu imagino, que chegam, as pessoas acreditando que é um caso de um exorcista resolver, são muitos problemas emocionais ligados à saúde mental. É por aí, né, padre? Com certeza, com certeza. Muitos casos, até com crianças, as pessoas veem um comportamento diferente da criança, agressividade, revolta, o espírito desafiador, e a gente sabe hoje tem doenças que são, na medicina já são comprovadas, né? Tipo, crianças com agressividade. Nós temos agora essa nova síndrome, a doença do TOD, que é o espírito desafiador, que a criança fica fora de si. E os pais e mães pensam que pode ser uma ação espiritual, quando na verdade já é comprovado clinicamente que é um problema psicológico e emocional. Bom, vocês são homens ministeriados em cura e libertação, e os encontros que você vai, Irani, são dessa natureza sempre, não é? Como é que você olha também para essas questões todas? Hoje, por exemplo, a depressão, a ansiedade atinge grande parte das pessoas, e por quê? Eu não sei se nós não podemos quase chegar a um número de 100%. A começar por nós. Todos nós temos as nossas crises, as nossas ansiedades. E por que as pessoas não estão sabendo lidar com isso? Entra naquele negócio que há pouco nós abordávamos, o isolamento, que é um caminho contrário do que é o Natal. Se nós olharmos o Natal, é um caminho de visita, é um caminho de partilha, abertura, de troca de presente. Tudo isso é clima do Natal. Claro, tem toda a parte comercial que o mundo foi colocando, mas percebo que tudo isso tem evangelho também. Porque se relacionar com os irmãos, Jesus se relacionava com as pessoas. A causa maior mesmo hoje da ansiedade, eu creio que é o fechamento, é o isolamento. Depois, a somatização dos problemas. O que a psicologia diz, e o Padre Ágaro deve acompanhar isso nos casos que ele atende, aquilo que eu somatizo é aquilo que eu vou viver.
E as pessoas hoje elas têm uma tendência de ser negativa, de valorizar a dor, valorizar o sofrimento e acaba deixando de lado as coisas boas que vão acontecendo. Então, no meu dia a dia, acontece 100 coisas boas e uma ruim. Eu fico com a ruim no final do dia e quero me tornar vítima daquilo. Aqui é uma coisa diabólica. Não é um caso de possessão, como diz o padre, mas é uma coisa diabólica. Sim. Qual é a única vítima da humanidade? Jesus Cristo. E tudo que numa linhagem espiritual a gente percebe quando aborda casos de pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico. Quando que você pensava criança com pânico? Criança com depressão? Hoje todos os níveis. E não é um nível, diz assim, por exemplo, por causa da pobreza. Não. Se você pegar hoje todos os níveis da sociedade, todas as classes da sociedade, a depressão, a ansiedade está presente num nível elevadíssimo. E tem assustado muito as práticas de suicídio, inclusive entre crianças, mas o grande número e maior está entre 15 e 29 anos de idade. Isso assusta demais. E de onde vem isso? Pois é. Outro problema. Os meios de comunicação, como telefone, internet. Por exemplo, está tudo interligado, sim, hein? Interligado. Depressão, sim. Ansiedade, redes doutora sociais, Filó tem um estudo fantástico. Traga um dia a doutora Filó aqui para falar disso, porque ela atende crianças no hospital e ela fez um estudo do que o celular está fazendo na vida das crianças. É impressionante. Os que criaram essa tecnologia, na cultura deles, os filhos não podem ter computador e celular dentro de casa até os 15 anos de idade. São proibidos. Hoje, eu viajando pelo mundo, eu encontrei algumas coisas que eu percebo que já é a dificuldade de enfrentar essa crise que está no mundo. As famílias estão criando um ambiente na casa que, por exemplo, lá em casa, 8 horas da noite, não se carrega mais celular dentro do quarto. Se tem um canto, 8 horas da noite, todo mundo larga o celular lá para carregar e eu só vou pegar o celular, só vou ligar o computador no outro dia, porque senão eu não vou ter tempo de viver família. E eu vou me isolar. Hoje você tem... O Padre Léo dizia isso, lembra? Famílias, não famílias. Ou na frente de uma tela de televisão, ou na frente de um computador, ou de um tablet, ou de um celular. 5, 6 pessoas dentro de uma casa, ninguém se comunica. Isso é isolamento, isso é um caos. Aqui isto nos chama, que resposta nós individualmente e nós como família precisamos dar a isto. É o quê? É um planejamento da nossa vida olhando para esses perigos. É isso, padre? Com certeza. Hoje eu vejo... Eu nem trazia a questão do isolamento, do fechamento, de eu ficar fechado em mim mesmo. E o remédio para isso é nós sairmos de nós. Lembrar que Natal é Deus que sair, né, do alto da sua glória para vir ao encontro do homem, para mostrar que o caminho para que nós possamos ser libertos, ser curados e restaurados, porque todos nós, numa dimensão maior ou menor, precisamos de cura, precisamos ser restaurados. Mas isso se dá quando eu saio, né, do meu mundo, né, do meu umbigo, do meu universo e vou ao encontro do outro. Né, eu lembro que um caso que eu estava atendendo, agora há pouco tempo, uma menina assim, com uma depressão profunda, medicamentos fortíssimos, e a família, né, preocupada, ansiosa, angustiada, porque não tinha solução para a criança. O que aconteceu? Eu fiz o atendimento, Ironi, e você, assim, a resposta foi imediata. Eu atendi, escutei a família, a jovem, e antes de dar uma bênção para ela, eu coloquei a mão no rosto dela e falei, você é muito amada. Essa foi a palavra que transformou a expressão da menina. Quando eu falei que ela era muito amada, pensa assim num semblante de esperança e de mudança, só por uma palavra de amor, de ir ao encontro daquilo que as pessoas pedem. Hoje as pessoas precisam de amor, de atenção. A partir dessa resposta sua, eu pergunto, como é que o diabo mais tem agido no mundo? O diabo tem agido afastando as pessoas.
a gente pensa que ele age destruindo. Lembra, o diabo ele não tem o poder de agir concretamente porque ele é um espírito. Então ele age através de pessoas também. E qual é a arma? A divisão. Lembrar que o diabo, né, do grego diabolo, é o divisor. Como que ele age? Dividindo as pessoas. Afastando as eu pessoas. Divido as pessoas, eu afasto o pai, eu afasto a mãe, eu afasto os filhos, eu afasto a minha vida de comunidade na igreja, e aqui é a brecha que ele encontra para começar a nos destruir. Ouvir de vocês, homens espirituais, me preocupa muito. Os animais são criaturas de Deus, mas hoje a gente vê as pessoas se relacionando bastante com animais, se afastando das outras pessoas. Para mim é preocupante o relacionamento hoje homem-animal. Tem gente substituindo filho por cachorro, por gato, por porquinho e por outros animais. E chamando de filho, e investindo e gastando dinheiro com aquilo. Desde sempre o homem teve o seu animal de estimação, mas hoje o homem parece que está trocando aquele animal de estimação e colocando nele uma outra figura humana. É preocupante isso? Por exemplo, aqui eu fico pensando os defensores dos animais. Será que eles não percebem que nós também estamos tirando a liberdade desses animais, tornando eles cativeiros? Humanizando-os, tentando humanizá-los? Tirando eles do habitat normal. Outra coisa que o mundo não para pensar. Por que tantas doenças que o mundo hoje, a ciência não consegue? As pandemias, os vírus, as bactérias. Porque o animal, quando começa a conviver dentro de casa, vai misturando os vírus, vai misturando com o ser humano e vai potencializando as doenças da humanidade. Esse é um problema. Outro ponto. Quando eu torno o animal humanizado, eu perco o relacionamento com o outro. Por exemplo, beijar na boca de animal. Gente, aonde nós vamos parar? Chamar, por exemplo, um animal de filho e ver uma criança na rua morrendo de fome. Eu pago hotel, eu pago creche, eu pago hospital para um animal e eu não sou capaz de ajudar uma criança que não tem o que comer? Qual é a dimensão do evangelho que eu estou vivendo? Claro que eu tenho que cuidar do animal, porque se eu não cuidar do animal, eu também estou banalizando com a criação de Deus, porque tudo é criatura, tudo é criado por Deus. Ele é o criador de todas as coisas, mas o ser humano está acima de toda a criação, não porque escolheu estar acima de toda a criação, mas porque Deus o escolheu a ser sua imagem e semelhança. Então troca-se os valores, e quando a gente troca os valores, a gente cai num erro gravíssimo, porque a gente perde o valor da própria vida. E aí eu passo a viver algo de uma inexistência. Eu passo a viver aquilo que, quando a tempestade chega, eu não sei lidar com ela. Quando a crise vem, eu não sei lidar com ela. Por quê? Porque eu não estou me relacionando. E eu não me relacionando com o ser humano, eu também vou perder o cuidado por mim. Eu digo para as pessoas... E mais ainda, eu não me relacionando, eu não tendo pessoas próximas a mim, eu não tenho um irmão, eu não tenho um companheiro, alguém que vai me ajudar, alguém que pode me trazer uma solução também, porque os irmãos servem para isso, a família é para isso, é para se ajudar nos dramas, nos problemas, nas dificuldades, a enxergar algo que eu não enxergo, mas se eu estou aqui rodeado de pessoas, tudo se resolve mais facilmente. Quando que a tua dor fica menor? Quando você tem irmãos. Quando você tem irmãos, porque você vê a dor do irmão. E foi por isso que a gente chegou nessa questão do animal, porque as pessoas estão trocando irmãos, pai, mãe, filhos, esposo, mulher. Tem gente que se separa e se contenta em viver com um animal. Nós estamos trocando pessoas pela companhia de animal, que inclusive nessas horas não me será de utilidade. Não. Ronaldo, vou dizer para você, sabe por que isso? Porque o animal não exige de mim mudança. Também. Ótimo, pai. Não me traz para o desafio de eu reconhecer o meu erro e dar o passo atrás e pedir perdão e vamos juntos mudar. Não.
o animal aceita do jeito que eu sou e está tudo certo. E o que eu implanto para ele é aquilo que ele vai viver e eu não preciso de mudar nada em mim. Por exemplo, a pior desgraça hoje para mim é eu buscar a minha felicidade, esquecendo que a minha felicidade ela só será completa se eu fizer alguém feliz. Deixa eu mudar de assunto, que eu preciso acelerar aqui por causa do nosso tempo. Nas suas andanças pelo mundo, o que mais tem te assustado, o que mais você tem visto fora do país? A crise do ser humano querer viver como se Deus não existisse. Tirar Deus da vida. O ser humano esquece que ele é humano e que ele é divino. Assim como ele tem a matéria, carne, e ele tem o líquido no corpo, e um não vive sem o outro, o corpo sem a alma é morto. A alma sem o relacionamento com Deus é morta. São Tomás, Santo Agostinho, Helena Guerra. Eles dizem assim como o Espírito Santo é para a alma é para o corpo. Um corpo sem a alma é um corpo sem vida. Uma alma sem Deus é uma alma sem vida. Deixa eu dar um outro pulo aqui agora. Vocês têm visto conversões espetaculares nos últimos tempos do trabalho que vocês fazem? Eu estou trazendo aqui essa questão porque uma feminista radical francesa que profanou a Catedral de Notre-Dame cerca de 12 anos atrás, ela recentemente pediu desculpas aos católicos e ela está fazendo um caminho de volta, de redescoberta da fé, mas sobretudo da beleza do cristianismo, e entra para mim aqui no caso de conversões espetaculares, porque era uma mulher que ela entrou nua na Catedral de Notre-Dame, fazendo protestos, xingando, criticando o cristianismo odiosamente. Vocês têm visto conversões extraordinárias? Sim, e publicamente a gente vê, porque a gente pode andar afastado de Deus, Ronaldo. A gente pode buscar viver as nossas verdades, que no final das contas são falsas mentiras. Mas mais cedo ou mais tarde, aquilo que Jesus diz em João 8,32 acontece. Conhecereis a verdade vos libertará. Nas redes sociais, no meio de evangelização, quantos pastores evangélicos nós vemos tendo encontro com o Cristo Palavra e o Cristo que a Igreja Católica apresenta, buscando o conhecimento e conhecendo a doutrina da Igreja, o ensinamento dos Santos Padres. Quantos pastores nós vimos nas redes sociais aí produzindo conteúdo, podcast, material, que se converteram voltando ao catolicismo. Conversões espetaculares. Uhum. E reúnem e chamam os evangelizadores e mostram o lado que eles experimentavam na igreja evangélica e hoje a plena verdade que a Igreja Católica traz. Satanistas se convertendo. Eu encontrei um satanista que se converteu no Canadá o ano passado. Eu fiquei impactado. Você vê o que ele conta. E você vendo hoje as pessoas indo nas paróquias, pedindo para tirar o nome do registro de batismo, ameaçando processar uma paróquia, como se o batismo fosse um registro. O batismo é uma marca na alma, não tem como tirá-la. E você vê o contrário, aqueles que passaram pelo inferno, querendo voltar. Voltando e dizendo, olha, por favor, não cometam esse erro. Eu já sofri por cometer esse erro. Despertem. Vendo a conversão de jovens, por exemplo, que se rebelaram, seguindo doutrinas, seguindo coisas demoníacas, ou muitas vezes processos ideológicos que vai totalmente contrário à vontade de Deus da criação, e hoje se convertendo e arrastando multidões para dentro da igreja. É um processo bonito. E eu creio que esse processo também é um processo que é necessário. Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, não vou falar lá de fora, tudo que o Rio Grande do Sul passou, e em seguida uma cidade do Rio Grande do Sul ergue uma imagem em honra a Satanás e consagra-se a Satanás. Quando a gente vê isso, o que mais precisa acontecer no mundo para as pessoas entenderem que o bem e o mal existem? E que quando eu faço a opção pelo mal, a tendência é do mal crescer.
Padre Pio tinha uma frase que eu gosto muito. O problema do mundo não são as pessoas más, mas a omissão dos bons. Então está na hora de aqueles que se dizem bom por Deus também passar pelo martírio. Tomar posse daquilo que o próprio Deus disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E quem é a igreja? É cada um de nós. O tempo é curto. Eu quero agradecer a vocês e, sobretudo, agradecer porque vocês passaram o ano fazendo o Natal acontecer no coração de outras pessoas. Obrigado pelo trabalho de ambos. Ironi, prazer mais uma vez te receber, ou melhor, te encontrar. Te receber aqui no programa foi a primeira vez. Feliz Natal para você e um ano novo jubilar extraordinário. Amém. Feliz Natal para você, para a tua linda família, para a linda família que é a Canção Nova. E que o menino Deus brilhe e aconteça com uma potência de amor sobre todos que estão agora conosco no programa e a tua família e toda a família da Canção Nova. Padre Ágaro, igualmente desejo o mesmo também, mas que prazer grande conhecê-lo assim de perto. A gente tinha se encontrado uma vez lá em Cachoeira Paulista, assim de relance, mas obrigado, que prazer. Prazer todo meu, Ronaldo. Só conhecia você pela telinha também, com exceção desse dia que nós nos cruzamos, mas maravilhoso o teu trabalho e agradeço a Deus pelo carinho, né, pela delicadeza, poder estar aqui no programa, estar aqui com o Ironi e depois de quase 10 anos sem encontrá-lo, nos encontramos aqui para essa missão e Deus providenciou esse momento. Então, sou um sortudo, hein, reuni-los aqui. E desejar também para você, para sua família, né, um feliz e abençoado Natal, para todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que eles possam de fato abrir o coração, né, para que Jesus possa nascer. Né, eu quero encerrar lembrando aquela poderosa oração, mas simples, que a minha mãe rezava e que não ficou sem ser atendida. Né, o poder da oração, a oração poderosa, eu sempre digo, não é aquela oração enorme, a oração poderosa é a realizada com fé, e a minha mãe rezava com fé pedindo que Jesus nascesse no meu coração, e a ponto que nasceu, e hoje eu estou aqui, né, graças a Deus, podendo trazer essa palavra de esperança nesse tempo tão lindo que é o Natal. Muito obrigado. E eu desejo que esse ensino de sua mãe agora chegue no coração de cada pai, de cada mãe, e faça o mesmo. Repita a frase de sua mãe. Que Jesus nasça no seu coração neste Natal. Aí, amém. Obrigado, gente. E olha, o programa vai continuar, já teremos outros convidados aqui, porque eu quero conhecer mais gente que fez o Natal todos os dias acontecer neste Brasil, e a gente precisa conhecer isso, né? Voltamos já. A gente voltou aqui vendo a inauguração da árvore e presépio de Natal deste ano, lá na Praça de São Pedro. O presépio foi iluminado, a árvore foi iluminada, é um pinheiro de 27 metros de altura, vindo da província de Trento neste ano, mostrando já todos esses preparativos, esse clima de Natal que a gente está vivendo. E nós retomamos aqui a sequência do nosso programa de hoje com o tema que você já está aí também acompanhando, não é? Você fez Natal para muita gente o ano inteiro. Os nossos convidados são reflexo exatamente desse tema aqui. Já recebo novos convidados aqui na sequência do nosso programa de hoje. É um prazer enorme ter de volta aqui o querido amigo Frei Rogério Soares. Boa noite, bem-vindo, Frei. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui uma vez mais. Morando um pouquinho mais longe agora, mas eu tive a grande fortuna de, nesses dias aqui, tê-lo em Brasília. Passando por Brasília. Tá aí. Onde o senhor está agora, por favor? Eu sou na cidade de Jataí, no Goiás, uma diocese belíssima. Dom Joaquim, que é o nosso bispo, um grande abraço. Um clero maravilhoso. Estamos muito bem acolhidos lá, a Ordem Mercedária, que é a minha congregação. Gente,
Frei Rogério, para quem não conhece ainda, é o fundador da Pastoral do Empreendedor, é presidente do Instituto Amigos do Frei, é coordenador da comunidade terapêutica Recanto Mercê e também autor de alguns livros, dentre eles eu destaco aqui Ser de Deus é Rentável e Emagreça Rezando. Esse é um encanto. Esse nome também, ele desperta muita curiosidade de tanta gente, né, Frei? Desperta muita curiosidade. Pode mostrar aqui, por favor. O Emagreça Rezando é o último livro, ele tem 6 meses de lançado e é na 4ª edição já. Ângelos Editora, com distribuição da Canção Nova, está na Canção Nova, tá na né? Canção Nova, está no hall de livros da Canção Nova, foi aprovado, e vendendo no Brasil todo e ajudando muita gente a rezar mais e a unir saúde e salvação da alma. Tem 2 coisas aí que unem o nosso povo, né? Quem gosta de rezar e quem quer emagrecer. Exatamente, tem tudo a ver. Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber aqui também alguém que é o braço direito do Frei, um executivo, na verdade, não é? Eu recebo com muito gosto aqui o Estevão Randolfo. Tudo bem, Estevão? Boa noite. Tudo bem, Ronaldo. Boa noite. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez. Sempre via lá, inclusive, quero aproveitar para dizer que é belíssimo o estúdio, tudo muito bacana aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Gente, quando a gente sempre tem algumas demandas aqui, para ajudar as pessoas que necessitam tanto em Brasília, então a gente se dirige ou encaminha as pessoas para o Estevão, lá na Paróquia Sagrado Mercês. O Estevão por formação, é bacharel em Secretaria Executiva, é coordenador do programa Coração Aberto, é tesoureiro do Instituto Amigos do Frei, terapeuta em dependência química, ex-usuário e interno de comunidade terapêutica. Você viveu nas ruas? Vivi nas ruas durante 6 meses, Ronaldo, mais ou menos ali no ano de 2012. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Onde da cidade, setor comercial sul, rodoviária, com o uso crônico mesmo, dependência química de crack e outras drogas. Você ainda é jovem, era mais jovem ainda. Era mais jovem, é porque eu também fiz a barba para vir aqui hoje, né? Eu tô com 32, nesta ocasião eu tinha 20, nas ruas de Brasília, e fui para uma comunidade terapêutica. Graças a Deus, ficou internado quanto tempo? 1 ano e meio. A média em comunidade terapêutica são 9 meses. Só que eu sempre fui meio metida diferente, então eu falei, já que eu sou meio diferentão, se são 9 meses eu vou ficar 18. Aí eu fiquei 18 meses, 1 ano e meio, não queria voltar, aprendi tudo o que eu queria aprender e hoje, graças a Deus, eu sou até responsável técnico pela Fazenda Recanto Mercê, que os mercedários me confiaram essa missão aí. E graças a Deus tudo mudou na sua vida. Hoje é pai do João, esposo da Marina. É isso aí, essa é a melhor parte. Ô Frei, então o senhor conheceu, aliás, muita gente que trabalha com o senhor exatamente veio também da experiência, da dependência e da recuperação, né? Eu sempre amei contratar pessoas que passaram por situações difíceis na vida, que vieram de realidades de fundo do poço. Então, o Estevão é um, tem outros também, e a gente se conheceu, fui apresentado a ele pelo Caio Valente, também muito atuante aqui na Arquidiocese de Brasília. E aí a gente se conheceu, de fato, ele atendia o perfil que a gente precisava, que tem que ser alguém que conhece, que tem coragem, que sabe lidar, porque trabalhar com as pessoas em dependência química, que vive do uso crônico da substância, seja crack ou cocaína, é muito difícil. Não existe uma receita. As famílias não sabem lidar com pessoas com dependência química. Então tem que ser alguém que veio do meio, que conhece a linguagem, que sabe abordar, que sabe conversar e que tenha coragem. Estevão passou por várias situações difíceis, de ser ameaçado, de pessoas de intimidação. Mas faz parte, né? A gente já sabe que faz parte. Mas alguém tem que fazer esse serviço, esse trabalho. Eu sempre que tinha alguma demanda, porque muitas pessoas, muitas famílias nos procuram aqui pedindo referência de uma comunidade terapêutica, esse termo talvez muita gente não conheça, uma casa de recuperação de pessoa com dependência, não é? E eu sempre procurava o Frei, mas o Frei encaminhava para o Estevão. Tive a oportunidade de agora ter contato direto com o Estevão mais recentemente, e domingo passado eu liguei para ele à noite. Eu falei, meu Deus, vou incomodar o Estevão domingo à noite, a essa hora, para um caso de uma família que está em aflição. Era a mãe de um casal jovem, uma moça jovem, recentemente casada,
E eu liguei, Estevão, você poderia ver esse caso agora? Estevão, você lida, eu não sei se é todos os dias. Todos os dias. Quantas horas por dia dedicando-se a atender as pessoas que chegam em estado de aflição? Que dedicação é essa? Como é? É integral. É dedicação integral. Quais são os casos diversos que chegam ali? É muito interessante essa sua pergunta, porque não é o único caso de domingo à noite ou dia de semana de madrugada, e a gente atua com isso por conta da missão, porque eu estou aqui agora nos estúdios da Canção Nova porque alguém em algum momento deixou a esposa, deixou as filhas e foi me atender. E este homem é José Cauí Filho, saudoso José Cauí. Ele abriu a Vinha de Vida e muitas vezes ele falava que a gente criou amizade. Ele falava, Estevão, lá em casa o pessoal está sentindo a minha falta e tal. E aí eu pensava, nossa, pastor, ele era pastor, na ocasião eu era evangélico, hoje sou católico. Curiosamente, posso dizer isso aqui. Meu Deus. Tanta coisa, Quanta né, meu mudança. irmão? Que coisa interessante. E ele falava isso e eu admirava isso nele. E eu almejava isso também. Às vezes a gente está cansado, não é? Humanamente falando, vê o celular vibrando ou uma mensagem chegando e até fecha o olho e espera um pouco para retomar, né? Mas isso dá prazer em viver. E a gente faz isso com a esperança de que todo dia seja Natal, sabe, Ronaldo? Sim. Por isso que a gente faz isso. Todo dia seja Natal na vida de alguém. É. Eu vou testemunhar uma coisa para vocês. Um amigo meu, da minha adolescência, uma pessoa extraordinária, com um dom maravilhoso de tocar e de cantar, uma daquelas vozes estupendas que eu imagino, se não fosse a dependência do álcool, teria se tornado um grande artista brasileiro. Eu encaminhei para o senhor passou para o Estevão. Esse rapaz é um homem novo hoje. Sim. Depois de décadas no vício do álcool. Foi lá para o Recanto Mercedes. Depois de décadas. Nós temos vários casos, né? Fico muito feliz de ter esse retorno aqui. Sim. E o álcool, a gente tem aprendido que o pior vício é o álcool. O álcool é tão difícil para alguém se libertar, que eu chego a dizer que é mais fácil ter alguém do crack do que alguém do álcool. O álcool está em todos os lugares. O álcool está em todas as esquinas. É uma droga lícita. Mais do que isso, é fácil de ser encontrada, mas não só. Você vai em batizados, tem álcool. Em festas de paróquia, tem álcool. Você vai na casa dos amigos, tem álcool. Mas ela também tem um alto poder de dependência. Ela fica impregnada no cérebro e no corpo da pessoa. Então tem que ser um milagre de Deus, uma rede de apoio que abrace. E eu digo que muitas famílias no Brasil inteiro sofrem calada com problema de álcool dentro de casa, sem nem a família próxima saber. E é algo que a gente precisa estar falando mais. A gente tem acolhido pessoas com álcool, com problema, com transtorno de uso do álcool. E mais, do jogo. Na nossa comunidade terapêutica, nós estamos acolhendo pessoas viciadas em jogo de eletrônicos, de jogos de internet. De aposta, né, Fê? De aposta. Nós já estamos sendo procurados, já atendemos umas 4 pessoas, Isso. 4 pessoas do Brasil todo nos ligando para internar pessoas viciadas em aposta de jogo. E há uma correlação entre esses vícios? Total. Porque os dois, seja a substância química ou o jogo, faz liberar substâncias no cérebro. A mesma substância? A mesma substância, dopamina e serotonina, as mesmas substâncias. Então, o vício é o mesmo, o ativo que muda. Interessante, um é mental, porque é o jogo, o outro é uma substância que faz mal também à saúde física, mas interessante, é a mesma coisa, o mesmo mecanismo. O que há de diferente na comunidade terapêutica Recanto Mercê? Porque eu vejo também uma celeridade no acolhimento de vocês. Isto é, porque as pessoas que têm alguém assim, têm pressa. Quando a pessoa aceita fazer o tratamento, ser internada, tem que aproveitar aquilo.
E alguns casos que eu já levei também para vocês, eu vi que foi uma coisa bem célere. Como é que é isso, Estevão? Como é que funciona o processo todo? O diferencial da Fazenda Recanto Mercê é justamente que ela é mercedária. Porque a ordem de Nossa Senhora das Mercês, ela existe para libertar os cativos. Então ela foi fundada lá atrás, 1218, por Pedro Nolasco, ainda não era santo, hoje nós o chamamos de São Pedro Nolasco. Ele era comerciante e fundou a Ordem das Mercês para comprar os cristãos que eram escravizados. Ele ia lá, libertava e dava dinheiro. Quando o dinheiro foi acabando, eles que eram, assim, vocacionados, entregavam as próprias vidas em troca das pessoas que estavam lá presas. E aqui no Brasil, eles construíram um oásis ali em Alexânia. É uma estrutura... Está a quantos quilômetros aqui de Brasília? 100 quilômetros. 100 quilômetros, não é, Frei? Eu não fui ainda, já recebi convite, mas já vi nas fotografias. Que lugar espetacular, que estrutura fabulosa. Aquilo é um paraíso. Realmente. E a pessoa, quando tem acesso àquele local... Foi esse meu amigo que me mandou as fotografias e filmagens lá, quando a família dele foi visitar, mandaram para mim. Que bom. E entende que aquele local ele foi feito para pessoas se libertarem, e eles entendem que os padres da Ordem das Mercês estão no Brasil inteiro trabalhando e levando dinheiro de coleta para lá, porque é uma ordem mendicante, não é assim? Isso. Eles vivem de coleta. Lá, quando ele chega lá e fica sabendo disso tudo, eu acredito que ele encontra o amor. É o que eu acredito. E a gente trabalha com... Ainda assim, a gente tem que melhorar, porque não é todo mundo que a gente consegue atender tão rápido, sabe? Às vezes a gente deixa passar um ou outro pela as leis quantidade. também, as leis. Exatamente. Elas são exigentes, a gente tem que seguir um certo... Tem um protocolo. A gente está falando hoje aqui justamente de pessoas que passam o ano fazendo o Natal acontecer todos os dias. Você não discorda, naturalmente, por tudo que está ouvindo aqui. O que é também o Instituto Amigos do Frei? Esse instituto ele veio para dar celeridade aos nossos atendimentos, processos. O instituto é mais voltado para ser a mantenedora das petas do Frei, das cocadas do Frei. Que eu vou pedir que o senhor explique o que é tudo isso para o Brasil inteiro. O senhor já esteve aqui em outra ocasião. Falei um pouco. Me disse até que repercutiu maravilhosamente muito, o Brasil bem. todo. Mas agora, Natal, a gente vai mostrar novamente tudo isso, porque essa visibilidade ela é exemplar. Porque, aliás, quando o senhor esteve aqui, o senhor me contava, muita gente no Brasil, muitos religiosos, ouviram e estão pondo em prática em suas cidades. Isso, eu recebi mensagens do Brasil todo. Eu estou indo a Nova Friburgo ano que vem para falar dessa forma de fazer social em paróquia. Estou indo lá em Nova Friburgo lá para trabalhar, para fazer isso na diocese. Aqui em Goiânia, o padre Rodrigo do Santuário Basílica Sagrada Família, ele copiou integralmente o projeto Petas do Frei, lá chamado Petas da Família. As pessoas já estão vendendo, as pessoas estão recebendo capacitação. Então, o nosso instituto ele veio para dar uma dimensão mais jurídica, mais formal, porque o instituto ele tem vários quinais que nos permite, inclusive, comercializar. Nós fazemos um social que foca muito na dimensão do mercado. Eu cheguei à conclusão que o mercado ele precisa entender que ele tem condições de tirar as pessoas da pobreza. Não pode ficar só na mão do Estado. E às vezes o Estado não faz da maneira mais conveniente, talvez crie até dependências, o Estado na sua forma de fazer, porque também não encontrou uma outra melhor. Mas o mercado tem condições de também colocar a mão nisso, e obrigação. Agora mesmo está surgindo aí uma nova onda no meio do mercado, que é o ESG. O ESG, que é justamente uma governança voltada para o social e para o ambiental. Então, as empresas estão buscando esse selo para serem bem vistas na sociedade, né? E é necessário. E as Petas do Frei, ela nasceu justamente de uma combinação de, vamos dizer assim, de conversas com homens de negócios. Não houve investimento da nossa parte. A fábrica de petas
nós convencemos de embalar com a nossa marca, e os mercados nós convencemos de comercializar o produto que a fábrica estava comercializando com a nossa marca Petas do Frei. E nisso, no meio disso, as pessoas pobres, as pessoas mais simples, ou seja, que estão buscando uma renda extra, elas têm produtos, porque a gente ganha royalties da fábrica pela venda em produtos, e a gente passa esse produto para as pessoas venderem de forma consignada. E quero ouvir na prática como é que funciona. Estevão, conta para mim na prática como é que é o contato do pobre com o saquinho da peta, e tem também a cocada do Frei. É no mesmo estilo, não é? Uhum. Como é que funciona na prática? Isso chega no pobre, o pobre vai vender, ele tem o lucro da venda, volta de novo, pega mais para vender mais. Como é que é? Na prática é assim, Ronaldo. Ninguém chega lá para vender, chega pedindo a cesta e a gente ensina a vender. Chega na paróquia, né? Chega na paróquia. Chega na paróquia. E o que vocês, como é que vocês reagem? É muito interessante, rapaz. É bacana demais. A gente acolhe a todos, ouve, porque tem a sala do coração aberto. Lá na paróquia. Isso, chamada assim, sala do coração aberto. Isso, a sala coração aberto. E a pessoa chega lá, a gente escuta ela e ela fala do que está precisando. A maioria das vezes alimento e outros itens de sobrevivência, roupa, gás, móvel e tal. E aí a gente orienta a empreender. Como assim? A pessoa às vezes até olha para a gente meio torto, não é? Porque eu tiro da gavetinha, eu abro a gavetinha e eu falo, olha, a senhora, a pessoa primeiro fala, eu falo, a senhora precisa de dinheiro, não precisa? Preciso. Eu posso ajudar a senhora a fazer dinheiro. A senhora quer? Quero. Todo mundo quer, não quer? Pois bem. Aqui está. Aí eu coloco o saquinho de peta do Frei na frente. Tá aqui a forma de você fazer dinheiro. Aí pego a cocadinha e coloco. Tá aqui a cocadinha e a peta. Eu vou entregar 20 pacotes de peta desse aqui para a senhora. Na confiança. A senhora não vai me pagar nada agora. E eu vou te entregar 20 cocadinhas dessa aqui. Depois que a senhora vender, a senhora vai voltar e vai pagar R$ 1,40 em cada cocadinha, R$ 3,60 em cada peta. A senhora gostando, a gente abre o seu CNPJ. E ela vai vender por mais, claro. Isso, né? E vai ter a gente orienta o restante a é o vender lucro dela. a cocadinha a 3 e a peta a 7. E aí a gente também acompanha para chegar o momento de instituir o CNPJ MEI. Porque a ideia é que a pessoa pague os impostos, esteja assegurada pelo INSS, tenha ali alguns benefícios para adquirir empréstimo e seja um cidadão plenamente capaz que contribui para o produto interno bruto. É assim que a gente fala. Tem funcionado. São Aqui em mais de Brasília. 60 CNPJs MEI lá no programa Coração Aberto. Hoje são 180 pessoas envolvidas nas petas, nas cocadas do Frei e na feirinha do Frei. São 5 anos, e quantas pessoas passaram, né? Tem pessoas que passam também de forma por temporada, ou seja, elas estavam numa fase difícil. Isso. E aí, elas, naquele momento que estão passando, elas pegam o produto para vender. Então, eles têm produto para vender. E dessa maneira, eles conseguem essa renda extra e depois vão para frente. Nós temos o caso da Marilene, Sim. que na pandemia ela era diarista, ficou sem as diárias dela, foi buscar uma cesta básica comigo, ela inclusive é do Piauí, minha conterrânea. E, nossa, né? Nossa conterrânea do Piauí. E então eu ofereci que ela vendesse. Ela falou, mas eu nunca vendi nada na minha vida. Eu falei, Marilene, eu vou te ensinar. Hoje ela não quer outra vida. Ela hoje, quem é Marilene, o tempo passou. Quem é Marilene hoje? Ela é dona de uma farmácia de fitoterápicos. Ela tem um ponto fixo. Aprendeu a ser empreendedora. Aprendeu a ser empreendedora, porque a gente ensina a pessoa a empreender. Ela pode tanto empreender nas petas, continuar. E outras como é o coisas. caso da Nidinha, que continuou. Sim. Ela, até hoje, em 5 anos, ela continua nas petas, ela gosta disso. E Marilene está empreendendo nesse ponto fixo. E ela se especializou com cursos em chás dos mais diversos. É muito interessante. Olha aí. É muito interessante. A gente abre as portas para a pessoa. A gente vive, então, uma maneira de oferecer uma alternativa para a superação da pobreza. Existem outras. Nós escolhemos essa, de dar autonomia às pessoas. Ali é o saquinho das petas do Frei. O saquinho das petas do Frei. E a arte, você está vendo Muito aí. bonita a arte. Que fantástico. Aí olha. ficam nos supermercados também, vende supermercados. E ensina o pobre a sair da pobreza com seus próprios esforços e ainda a torná-lo alguém apto a prosperar na vida, não só dando ali, não é? Fantástico. Olha,
Esse bloco vai terminar aqui, a gente volta já já para continuar a nossa conversa, porque hoje, nesse programa, nós estamos mostrando aqui pessoas que passaram o ano fazendo Natal para muita gente. Voltamos já. Um programa questionador, mas daqueles questionamentos que fazem bem. Você também fez Natal acontecer todos os dias deste ano na vida de alguém? Estou trazendo aqui boas histórias, bons exemplos no programa de hoje, porque o Natal está chegando e a gente aprende com isso, né? Se a gente não fez, vamos começar agora. Estou aqui com o Frei Rogério, estou também com o Estevão, prazer muito grande. Estou olhando novamente para o livro do Frei Rogério, Emagreça Rezando. E emagreça rezando porque engordar é contra a caridade, tá? Seria e contra a caridade? O texto inicial desse livro é do Papa Francisco. E ele fala disso, o próprio Papa Francisco, do que você está falando. Ele diz que, muitas vezes, a opulência nossa, inclusive na parte da alimentação, pode ser um contratestemunho àqueles que nada têm. Puxa. E aí eu coloquei o texto aqui da gula no livro. Tá aí, muito bem. Tem exemplos práticos, Frei, aqui no livro? Isto é, sugestões práticas? Muitas. Eu trabalho com sugestões práticas. É mesmo? Nós dizemos que a meditação é o ponto de partida, meditar, uma vida de oração que se coloca em comunhão com Deus. Depois, escolher bem os alimentos, sobretudo aqueles que vêm da terra, que Deus nos deu por meio da agricultura, né? Deus nos dá. E também a atividade física. E aí o livro é escrito a mais mãos, né? A doutora Sabrina e o Diego, eles ensinam essas coisas bem práticas, tem ajudado muitas pessoas, nós já temos exemplos no Brasil inteiro. Eu tenho um grupo de WhatsApp com 830 pessoas. É mesmo? Que estão lendo o livro. Me dê alguns retornos então dessas pessoas. Nós temos muitas pessoas aqui em Brasília mesmo, pessoas que já perderam peso e levam uma vida com mais oração, mais integrada e maior comunhão com Deus. E elas perceberam que elas comiam para agradar o paladar e não para se sustentar ou para sobreviver. E então a gente percebe que às vezes é uma aberração. Você sabe que meu pai brincava assim, você tem que comer para viver, não para morrer. Não, é palavra sábia. É palavra sábia. Hoje a gente está comendo para morrer. E as mortes decorrentes de infartos fulminantes e decorrentes da má alimentação ultrapassam as mortes por tragédia de trânsito. É impressionante porque a gente fala disso. Então a preocupação nossa é dar qualidade de vida às pessoas. E eu estou muito feliz porque eu recebo testemunho em todos os lugares. Pessoas, Frei, realmente estou com a vida transformada. Porque não basta emagrecer por estética apenas ou só por saúde. Tem que ligar à espiritualidade. Tem que ligar à salvação da alma. A gente veio para viver e viver em abundância, mas não só para esse mundo material, para o mundo da vida eterna. E o livro trata tudo isso. Emagreça rezando, o caminho espiritual da vida saudável. Frei Rogério Soares está aí na loja virtual da Canção Nova, é só entrar loja.cançãonova.com. E seguindo aqui, gente, eu estou vendo que vocês passaram o ano inteiro fazendo Natal na vida das pessoas através da República Recanto Mercê. O que é a República Recanto Mercê? Expliquem para mim. Então, a República, a gente sentiu a necessidade de ter uma casa para aqueles que passam pela comunidade terapêutica, da dependência química, eles têm um lugar para ir. E a República Recanto Empreendedor, que a gente passou a chamar, é essa casa. Eles passam 9 meses, a gente ensina eles a empreender durante 9 meses na comunidade terapêutica, a gente tem essa tônica do empreendedorismo também. E na República é um lugar para que eles fiquem, porque muitos não têm para onde ir, e gestem o seu negócio, e gestem o seu empreendimento dentro da República. Nós já estamos com quase 2 anos de República, vai 2 anos agora em janeiro. Quantas pessoas vocês têm, em média, lá no Recanto Mercê, se recuperando de uma dependência química? Atualmente, 26 pessoas, lá na Fazenda Recanto Mercê. E então a República passou a existir para ser um suporte externo quando essas pessoas vão saindo de lá. Exatamente. 2 anos passaram 30, cerca de 30 e poucos. E como é que funciona lá na República? Alguns testemunhos que eu quero ouvir aí. Então, para ir para a República é necessário ficar os 9 meses na comunidade terapêutica e ter bom comportamento empreendedor. Porque é a República Recanto Empreendedor da Fazenda Recanto Mercê, tudo gerado ali no espaço em que a gente convivia. Paróquia,
comunidade. Então a gente coloca a pessoa lá, ele começa a prestar serviços ali no local onde ele está, como marido de aluguel. Esse é um dos empreendimentos que foi gerado lá, que é a Faz Bem, que é conduzida pelo Ney e pelo Pablo. A Faz Bem, faz bem serviços. E essas pessoas, Frei, recebem uma formação para se tornarem ali alguém apto a desenvolver algum serviço na sociedade. Isto é, eu estou tentando vislumbrar aqui, a pessoa foi para a fazenda, Chega lá, passou fez lá uma o tempo de capacitação. recuperação, Uhum. e ela lá está recebendo capacitação também. Isso. Isto é, vocês fazem um trabalho quase que completo, para Eletricista. que a pessoa volte e se restabeleça na sociedade com um aprendizado que teve, talvez com uma profissão já, Sim. e ainda um auxílio para que ela já consiga aqui, nessa República Empreendedor, Recanto Empreendedor. Recanto Empreendedor, para que ali também ela já comece a gerar renda para ela e sair dali e se restabelecendo por inteiro, é isso? Exatamente isso, Ronaldo. Então, ele chega na República Recanto Empreendedor, é orientado a, vamos supor que ele não tem R$1 no bolso. Vende peta e cocada, meu irmão, que você vai conseguir um dinheiro para pagar suas passagens e prestar um serviço de marido de aluguel. Mas, quando a gente começou tudo isso, foi com todo o empenho e toda a energia. Hoje a gente faz com mais método, mas no começo a gente colocava era dinheiro mesmo, não era, Frei, assim, e comprava as ferramentas. Só que a gente foi percebendo que a pessoa precisa se envolver de uma forma integral. Ainda assim, compramos ferramentas, alugamos o espaço com o primeiro aluguel, tudo bem, mas desde que a pessoa esteja fazendo a parte dela. Entende? Aí dá Ela certo. precisa ir Ela precisa dar os contribuindo, passos. dar passos e Isso. contribuindo com todo o processo. E aí funciona. Dentro da República nasceu uma tapeçaria, que hoje tem ponto fixo também, Isso, né, que é com o Lucas. isso. Ele é um grande tapeceiro. Muitos já têm profissões, só que eles não tinham ferramentas de empreender. Isso. Nós ensinamos a empreender e temos também a barbearia, né, com Sim, o Nemo também. Tem a floricultura, Com Rafael. E a Faz Bem Serviços e Instalações, que Sim. tem, inclusive, uma parceria com a Leroy Merlin. Isso. Ou seja, eles prestam serviços de instalações para a Leroy Merlin. E eles querem ampliar para Goiânia. A própria Leroy pediu que... E todos têm CNPJ. Isso. A gente é muito preocupado com a formalização. Também esses contatos com essas grandes marcas e empresas aí para pegar o produto deles e comercializar, foi uma intermediação de vocês do grupo da paróquia, Sim. do trabalho? Aquilo que eu falei, a gente quer que as empresas se envolvam. E não precisa que eles deem dinheiro. Frei, e grande parte das empresas são de pessoas cristãs também, Muitas, não é? Só que não sabem, muitas vezes, como ajudar. Como ajudar, Exato. Né? pois é. E aí quando o Frei chega lá, ou esteve enviado pelo Frei, diz, olha, vocês poderiam ajudar nesse projeto que a gente tem, assim, elas prontamente... Abre as portas. Aqui em Brasília, por exemplo, eu já vi as petas do Frei no grande supermercado. Nós estamos aqui em 3 grandes redes, aqui em Brasília. 3 grandes redes de mercado já. Eles abrem as portas. Eles querem também incluir as pessoas, eles querem fazer parte. Mas a gente precisa apresentar propostas viáveis, como eles podem fazer. Às vezes a gente vai para pedir cestas básicas, às vezes a gente vai para pedir dinheiro, isso é pouco, eles podem fazer muito mais. Eles podem fazer coisas sustentáveis, que duram o ano todo. E todo mundo ganha no final das contas, né? Todo mundo ganha. Por isso que a nossa ideia de fazer social é essa, dando as mãos com o poder público também. A gente anda, assim, com os equipamentos públicos, Sim. que precisa, e com as empresas. Nós queremos ser no Instituto Amigos do Frei uma ponte entre todas as instâncias para a superação da pobreza. Você que está acompanhando o programa aí, tem uma forma das pessoas conhecerem todo esse trabalho, Estevão? Uma rede social? Como faz para conhecer? Olha, a gente tá no Instagram, sim. O melhor é você procurar as redes sociais do Instituto Coração Aberto e as redes sociais do Frei Rogério Soares. É Tem da melhor. Petas do Frei também. As Petas do Frei estão ativa, né? Eu estou perguntando isso, Frei, porque aqui se torna, nesse instante, uma provocação para tanta gente que quer fazer o bem, para tantos padres agora que estão nos assistindo também,
ou membros de paróquias, pessoas atuantes em paróquias que querem fazer um trabalho assim também, nessa área toda, querem ajudar o padre a resolver problemas que chegam lá, porque todos os dias chegam pessoas necessitadas, pedindo ajudas, as mais diversas. E, aliás, Estevão, outra pergunta, chega gente lá também pedindo dinheiro para viajar, lá na paróquia, chega gente pedindo auxílio psicológico, pedindo auxílio advocatício, como é que vocês resolvem isso? Olha, é interessante, eu fico lembrando aqui da minha vida lá atrás, sabe? Porque quando eu abri o meu CNPJ MEI, eu pensava justamente em fazer o que eu faço, prestar serviços para a paróquia, para a igreja. E todos os dias eu, graças a Deus, estou lá fazendo isso profissionalmente, e isso garante a boa prestação do serviço. Então, se os padres que estão nos acompanhando, eles querem ter algo parecido na paróquia que eles são os responsáveis, é importante eles contratarem um profissional, para esse profissional poder ser cobrado, sabe? Ei, por que você não chegou a hora que a gente combinou? Uai, por que você já está indo agora? Olha, tem umas pessoas ali, eu preciso que você atenda. Apesar que se o profissional tiver que ser chamado a atenção desse jeito, é melhor nem contratar não, sabe? O que vocês estão me dizendo nem sempre o trabalho voluntário funciona. Não. O trabalho voluntário, ele é bem-vindo. Você já aprendeu sobre isso, né, Já aprendi sobre isso. Ele é bem-vindo, mas ele tem que ser coordenado por alguém contratado. Sim. E as paróquias podem pagar. O dízimo pode remunerar alguém. Assistente social, no caso do Estevão, secretário executivo. Alguém que possa coordenar. Os voluntários são muito bem-vindos. Nós temos voluntários lá. Graças a Deus. E eles ajudam muito. Só que eles não têm condições de dispor de muito tempo e nem ficar ali o tempo todo. Quando a gente concebeu a sala, eu concebi a sala que hoje chamada Coração Aberto na paróquia aqui Sagrado Mercês, eu concebi esse projeto em Salvador. Justamente porque as pessoas vinham na paróquia e não sabiam o que fazer. Quando eu dizia que não tinha condições de ajudá-la naquele momento, ficava com a consciência pesada porque eu disse que não ia ajudá-la. Quando eu ajudava, ficava com a consciência pesada, mas vai fazer o quê com o que eu ajudei? A sala resolve esse problema do padre. Porque eu digo, olha, vai para aquela sala, você vai ser bem atendido e nós vamos fazer aquilo que você necessita. Entender a sua real necessidade, porque o padre está na correria, ele não consegue. Ele não consegue dar um atendimento ali humanizado, digno que uma pessoa necessitada precisa receber numa paróquia. Acolhida. Eu faço uma boa acolhida, mas o atendimento profissional é com o Estevão. E lá em Salvador também a gente tem esse serviço também, a sala. A sala se tornou o lugar para um atendimento digno. Sim. E a gente fala que é atendimento, acolhida e encaminhamento. Padres do Brasil inteiro, pessoas que integram aí as atividades, o trabalho das paróquias, vocês que auxiliam o seu padre aí, está ouvindo tudo isso, não é? Pega agora aqui o contato do Frei Rogério, ele viaja o Brasil inteiro dando cursos, ajudando paróquias, padres a entenderem todo esse processo e porem em prática. Está disposto, né, Frei? Sim, na medida do possível, né? Eu sou pároco também, mas sempre a gente pode, a gente vai em alguns lugares. A sala é boa porque ela garante sigilo, ela garante conforto, a pessoa entra lá e aí o profissional solicita documento pessoal, consegue olhar no olho, consegue fazer uma leitura, consegue observar alguns detalhes para ver se é usuário ou não, tem esses detalhes, consegue fazer uma ligação com calma, eu quero uma passagem para voltar para minha família, tudo bem, qual o telefone da tua família? É tal, então eu vou ligar lá, não, opa, vamos ligar. Olha, eu preciso de... Isto é máxima transparência também, vocês ali põem em prática, na prática na frente da pessoa, isso, né? Na frente mesmo, a gente é para ajudar de verdade. E leva na rodoviária. Inclusive porque ela enganar um padre, ela enganar uma equipe de uma paróquia, nem vai fazer bem para ela. Isso não é ajudá-la, não é? Eu quero agradecer a vocês, parabenizar por isto. Às vésperas do Natal, eu acho que essa é uma ótima reflexão. O que fazer de fato para ajudar as pessoas que precisam. E não fazer só na época do Natal, mas aqui a gente está trazendo uma lição de fazer uma vida inteira. Não é? Uma paróquia pode fazer isso a partir de agora, por toda a sua existência, e pessoas que querem fazer isso podem ajudar a vida inteira, ajudando de verdade e tirando as pessoas daquela situação
Então, parabéns por esse trabalho. Frei Estevão, muito obrigado, viu, Frei, mais uma vez. Ronaldo, a gente que agradece a TV Canção Nova por acolher a gente sempre e que Deus possa abençoar a todos e tenhamos um Natal feliz, fazendo bem a quem mais precisa. Amém. Estevão, prazer te receber aqui também. Parabéns pelo trabalho lá, que você está no dia a dia lá o tempo inteiro, frente a frente com essas pessoas que mais precisam. Obrigado, Ronaldo. Para mim é uma honra, meu irmão, fazer o que eu faço. E eu convido a todos que querem fazer isso também, nos procure. Procure o Instituto Amigos do Frei. A gente pode, juntos, fazer a obra e da melhor forma possível. Frei, nos deixa a bênção de Deus agora para nós também, nessas vésperas e preparativos de Natal que a gente está tendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre sua casa, seu lar, sua vida, sua ceia deste ano, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que prazer grande e que prazer também ter você aí, saber que você estava aí escutando tudo isso, uma riqueza que chegou agora aí ao seu coração. Como eu fico feliz sabendo que tudo isso vai gerar muito fruto. É uma semente que sai daqui, que chega aí e que vai brotar já já. Grande abraço a todos, Feliz Natal, já estou me antecipando aqui, Feliz Natal para você. Será talvez o melhor Natal, quando a gente consegue se preparar bem aqui dentro, olha, melhor Natal, né? Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.